Que Deus seja conosco mais um dia. Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Agradeço a Thaís novamente, cumprimento os trabalhadores da casa. O som deve estar bom, né? Do microfone. Então nós vamos prosseguir com os nossos estudos, o Livro dos Espíritos. Vamos relembrar rapidamente o que nós vimos no nosso primeiro encontro. Lembrando que é um mini curso de Espiritismo, porque o Livro dos Espíritos é a base, a fundamentação de toda a doutrina espírita. Ele segue, né, nos iluminando o caminho nosso, renovando alguns ideais, nos ensinando como caminhar aqui na Terra, ensinando o nosso propósito aqui na Terra, expandindo a nossa compreensão de espiritualidade, nos dando uma compreensão de Deus, como nós vamos ver hoje, nesses assuntos iniciais. Então, conecta a nossa realidade espiritual com a nossa realidade aqui temporária, enquanto nós nos encontramos aqui encarnados. Então, eu vou passar rapidamente os primeiros slides, para nós relembrarmos então alguns pontos, para começarmos o nosso tema de estudo da noite. Então nós vimos que o nosso estudo tem 6 encontros, e a divisão segue justamente a parte a estrutura da obra, introdução e prolegômenos, que nós vimos. Hoje será então a parte primeira, né? Que é, né, das causas primárias. No próximo encontro, a parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A parte terceira, depois do feriado, das leis morais. Aí teremos das esperanças e consolações. E, finalmente, o nosso 6º encontro com a conclusão da obra. Aí nós falamos, né, porque é um estudo dinâmico, que é basicamente, nós vamos percorrendo um mapa, digamos assim, de maneira que nós vamos nos motivando para estudarmos por conta própria essa obra muitas e muitas vezes ao longo de toda a nossa encarnação. Isso é inevitável. Para compreender uma obra do porte do Livro dos Espíritos, demanda muito tempo, seja de maturidade pessoal, seja das nossas experiências aqui, enfim, do tempo, da disposição. Essa é a receita que Kardec nos legou. Pode entrar. Estamos iniciando. Nós falamos quem foi Allan Kardec, né? Que nasceu na França, nasceu em Lyon em 1804. O nome de batismo era Hippolyte Léon Denis Arribaio. Aí, quando ele passou a estudar o Espiritismo, resolveu mudar o nome em razão para que ele não, o pedagogo, o estudioso, não interferisse a fama que ele já tinha com os estudos espíritas. Então, ele adotou Allan Kardec, que era um nome um nome que ele também usou no passado dele, quando ele foi druida, ali mesmo na França, alguns séculos anteriormente a ele. Falamos o que é o Espiritismo, essa doutrina. Não é fácil definir ou até conceituar a doutrina espírita. Mas ali logo no cabeçalho, logo após o título da obra, Kardec então ele já coloca o caminho, né, da doutrina espírita. O que vai trazer o livro? Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir, o futuro da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Aí nós iniciamos o estudo, nós dissemos alguns pontos sobre a preocupação que ele tinha de estabelecer alguns conceitos essenciais. A própria palavra espiritismo é uma criação de Allan Kardec, então ela não se mistura com outras correntes, com outras formas de pensar a religião, muito embora muitas correntes se apropriam indevidamente da palavra espiritismo, da palavra espírita, quando na verdade não traduzem, porque ela foi criada justamente para se diferenciar de outras correntes de conhecimento e de outras religiões, que é a doutrina espírita, está nos escritos de Allan Kardec. É lá que se desenvolve. E nós vimos alguma fenomenologia, aqueles acontecimentos estranhos de mesas girantes. Ali foi o início da curiosidade. A doutrina ela parte de um princípio de curiosidade. Muitas pessoas queriam se envolver com esses temas, mesas girantes, ruídos, mas não sabiam o que eram. Alguns estudiosos se debruçaram, alguns tiveram preconceitos. E Kardec foi aquele que se debruçou profundamente. E por isso que o livro é tão técnico, é tão racional. Lembrando que o Livro dos Espíritos, Kardec ele quis deixar
deixá-lo da maneira mais clara possível. Por isso que ele fez de perguntas e respostas. Ele poderia fazer de texto, como o livro A Gênese, Os Milagres e as Predições, só que ele fez de perguntas e respostas para se tornar melhor, mais acessível. Esse foi o propósito dele. Aí ele descobriu a mediunidade, a chamada mediunidade. Primeiro começou com as de efeitos materiais, depois de efeitos físicos, depois de efeitos inteligentes. Aí ele descobriu a psicografia, várias formas. Aí ele se viu diante de uma realidade de inteligências que tinham um cabedal de conhecimento muito grande. Alguns desses espíritos tinham vivido aqui, outros não tinham, eram de outras localidades espirituais. E ele viu que estava diante então da possibilidade de termos um conhecimento até então inacessível, organizando boa parte do conhecimento que já existia na humanidade, em termos espirituais, e trazendo outros conhecimentos, que é exatamente a função do Consolador que Jesus disse, que mandaria para nós quando ele esteve aqui há 2000 anos. Esse Consolador, o que ele faria? Ensinaria coisas novas, porque nós estamos evoluindo, nós espíritos, precisamos de conhecimentos novos. E ensinaria novamente aquilo que Jesus havia ensinado, mas tínhamos esquecido. Então essa é a dupla finalidade da doutrina espírita. Vamos aprofundando um pouco mais, né? Aí teve todos aqueles elementos, ele estudou a mediunidade, e daí ele traz um resumo do que os espíritos falaram ali para ele, logo no início da introdução à obra-prima. Primeiro ele começa contando o histórico, depois ele abre um parênteses e coloca os princípios básicos, que é um mini curso, um resumo da doutrina espírita, né? O progresso depende dos esforços, fala da reencarnação, fala das leis morais, do nosso propósito aqui na Terra, e depois ele vai desenvolver o quê? Ele vai contradizer as críticas contra a doutrina espírita. Na época já existiam, hoje já existem muitas, na época também existia. Então alguns falavam que não existiam espíritos, esses eventos eram efeitos do magnetismo, outros diziam que eram só farsantes ali, não existia um médium propriamente disso, e foi então desenvolvendo, contradizendo todas essas críticas que muitos estudiosos ou não acabavam lançando contra a doutrina espírita. Então nós vimos tudo isso, essas objeções, aí depois ele vai respondendo todas as objeções, e finalmente ele traz aqueles prolegômenos, que é a apresentação da obra propriamente dita, e ele vai falar ali, né, que a doutrina ela vai preencher aquele espaço, aquela lacuna entre o homem e Deus, que é muito distante. O Espiritismo preenche com as diversas classes de espíritos que existem. Nós estamos sujeitos a uma lei de evolução, alguns estão ainda no estado muito primitivo, alguns já estão medianos, outros avançaram, outros estão em outros patamares de evolução, que nem encarnam aqui na Terra mais, enfim, esses seres que preenchem, então, essa lacuna entre o homem e Deus. E os prolegômenos é um texto interessante, onde alguns espíritos assinam ali Sócrates, né, Santo Agostinho, Espírito Verdade, vão nos chamar a atenção para a missão do próprio Kardec e as dificuldades do trabalho, nos convocando para uma construção da espiritualidade. É um tom meio profético esses prolegômenos, que tem aquela cepa da uva, eles falam que ali é o exemplo da criação, a cepa, o espírito, a matéria. E aí sim, Kardec inicia então as perguntas propriamente ditas. Ele vai dividir em 4 grandes partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte, das causas primárias, essa parte primeira. Nós temos 75 perguntas e respostas. Então Kardec ele sempre estrutura uma pergunta, as perguntas são de autoria dele. Interessante notar isso. Kardec era um homem de múltiplos conhecimentos, de todas as áreas. Ele estudou naquele Instituto de Verdun, na Suíça, que era considerado o melhor do mundo. Hoje seria Harvard, por exemplo, onde ele estudou. Tinha amplo conhecimento dos ramos da ciência, da chamada pedagogia da época, até da psicologia da época. Então ele teve um cabedal tão grande que ele pode fazer essas perguntas. É uma criação dele. Aí ele colhia as respostas por aquele método. Chegavam até eles muitos textos de outros médiuns, ele lia, aí ele tirava dúvidas nas reuniões domésticas, no primeiro momento, e depois ele fundou a Sociedade Espírita de Paris. Aí sim ele dialogava com os espíritos, tirando dúvidas. Ele era um pesquisador,
Allan Kardec está no campo da pesquisa, no campo da ciência. Ele não era um médium ostensivo. Ele era um médium como somos todos nós, aqueles médios que nós somos capazes de recebermos intuições, informações. Isso com certeza ele era, como todos nós somos. Ainda mais um estudioso, um missionário como ele. Mas não era um médium ostensivo. Então, imagine vocês lá na Sociedade Espírita de Paris, alguns médiums numa mesa grande, por exemplo, lá 15, 20 médiums, de psicografia também. Era raro as psicofonias, era mais raro naquela época. Aí ele fazia uma pergunta, vai ser a primeira, vamos ver lá, o que é Deus? Aí ele fazia essa pergunta e algum espírito se comunicava por meio da psicografia, dando a sua opinião. E às vezes ele evocava, que evocar é chamar um espírito para que ali se comunicasse. Hoje nós, salvo exceções, pelo menos no movimento espírita organizado, não tem mais essa orientação de evocar, porque os espíritos não estão à nossa disposição. Kardec evocava porque ele era o missionário. Tinha toda uma equipe por trás dele que providenciava o comparecimento dos espíritos. Mas isso, então, era o método que ele usava. Então, no livro ele usou isso, perguntas, depois ele transcrevia a resposta, que ele achava que era a melhor resposta, não era uma só, ele selecionava a melhor resposta. E em seguida, em muitas dessas perguntas e respostas, ele comentava, ele mesmo. Então ele usa essa metodologia. Ele faz comentário. Alguns comentários são curtos, outros comentários são muito grandes, enormes. Alguns ele até paralisa, vamos ver isso no próximo encontro, ele paralisa as perguntas e respostas quando ele faz o estudo sobre a reencarnação. E ele vai fazer todo um estudo muito profundo sobre o que é a reencarnação propriamente dito. Não é perguntas e respostas, é o fruto do trabalho da pesquisa dele. Então ele era um pesquisador nato. Isso em 12, 13 anos ele conseguiu então codificar. Nós falamos codificar, eu acho a palavra codificar muito forte, porque a doutrina espírita tem um caráter de progressivo. Ela vai evoluindo de acordo com o nosso evoluir, mas é claro que o que deveremos ou não de rotular de espiritismo depende de vários fatores, e realmente tem um grau de complexidade. Mas Kardec deixou, né, como Jesus já tinha deixado, vamos dizer assim, para o futuro ir complementando, melhorando. Como nós tivemos boas literaturas no século XX, hoje já está mais difícil. Grandes médiuns, grandes pesquisadores, algo muito raro. Hoje, praticamente, eu já não tenho conhecimento, né? Fico mais nos livros do passado mesmo. Mas então, rotular alguma coisa de espiritismo, nós temos que ter certo cuidado, né? Para quem gosta desse tema, do tema de hoje, as causas primárias, vamos ver então aspectos sobre Deus, né? Vamos já passar aqui os slides, já vou mostrar os livros que eu trouxe. Então Kardec ele subdivide essa primeira parte em 4 partes. Então, o primeiro capítulo é de Deus. Ele já abre ali fazendo uma investigação sobre Deus. Vamos ver que tem algumas dificuldades nessa parte. Depois, dos elementos gerais do universo. Depois da criação e o capítulo 4 do princípio vital. Então são os temas que ele selecionou para explicar esse assunto tão importante, tão vasto, que tem a ver com a nossa realidade espiritual, propriamente dita. Algumas questões estão vinculadas a dúvidas que toda a humanidade tem até hoje. Os cientistas têm até hoje várias dúvidas, que estudam. Muitas religiões também têm as suas dúvidas. Então Kardec começa a propor aí uma solução para muitos problemas complexos de toda a humanidade. Então são esses temas que vamos ver hoje. Aí eu trouxe, para quem tem interesse de complementar o assunto desta primeira parte, 3 livros que são clássicos, todos nós já lemos, ou já vimos também. Que o primeiro deles é O Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, que é uma história do planeta em termos espirituais, o médium Chico Xavier. O livro Evolução em 2 Mundos, que é da coleção do Espírito André Luiz, é um livro extraordinário, é como se fosse um complemento daqui, né? André Luiz traz informações do plano espiritual, informações da Terra e da nossa história evolutiva, da nossa história espiritual. É muito bom o livro, é um pouco difícil, mas ele é instigante. E o próprio livro, que se Deus quiser vamos fazer um estudo no futuro também, que é o 5º livro e o último de Allan Kardec, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, lembrando que Kardec ele divide o livro em 4, como nós já falamos algumas vezes. E ele publicaria na sequência 4 livros, que nada mais são do que complementos de cada uma das partes do Livro dos Espíritos. Então, a primeira parte de hoje, ele vai
desenvolver outros temas aqui no livro A Gênese. No próximo livro, no próximo encontro, que é o Mundo Espírita, ele vai desenvolver mais ali no livro, o livro dos médiuns. Depois, as leis morais no Evangelho segundo o Espiritismo. E na última parte das esperanças atuais e futuras, ele desenvolve no livro Céu e Inferno. Então ele tem. Mas observe que, embora seja a primeira parte do livro dos Espíritos, ele só vai desenvolver esses temas no último livro dele. Interessante isso, porque são temas mais complexos, mais profundos. E o livro A Gênese é interessante que ele lança algumas teses. Ele não vai dizer quais são verdadeiras ou quais dependerão do futuro, serão ou não confirmadas. Isso cabe ao leitor. Então, esse é um livro um pouco diferenciado, difícil também. Mas temos que lê-lo para compreendermos mais, né? Então, vamos ver aqui, então, alguns aspectos. É claro que o nosso tempo não permite a leitura das 75 perguntas e respostas. São muitos comentários, né? Então, eu trouxe o que eu acho que é o mais importante. E quando vocês forem ler ou reler a obra, vocês vão ter ali, talvez, um caminho mais fácil de poder compreender ali a proposta. Afinal, o que é Deus? A primeira questão, vocês já pararam para pensar nisso? O que é Deus? Né? Afinal de contas, o que é Deus? Toda a humanidade ainda se questiona, as religiões trabalham em cima da ideia de Deus, a ciência, né, fica ali em cima do muro. Ora, né, Einstein falava que existia uma inteligência ordenadora. Eu estou lendo um livro agora, está lá no Kindle, do Stephen Hawking, que é aquele Breve História do Tempo. E coincidiu, eu peguei para ler, embora eu achei que seria mais fácil, mas é muito difícil. Eu pensei que seria uma linguagem mais simples, mas não é no livro. E ele, é claro, um grande cientista, né, ganhou o prêmio Nobel, né, sabe, né, o Stephen Hawking, né, já desencarnou faz pouco tempo, teve todos aqueles problemas, né, e só mexia 3 dedos, mesmo assim isso não foi nenhum motivo de impedimento dos livros, das teorias, doutorado, e isso foi uma pessoa dedicada aos estudos. Mas ele vai falando, né, sobre assim, mas pode até ser que exista, ele fala uma inteligência ordenadora, uma inteligência que alguns chamam de Deus, mas não temos prova nenhuma concreta de tudo isso. Ele diz mais ou menos isso na obra, né? Então a ciência fica meio em cima do muro, não sabe. Alguns cientistas podem até, por convicção própria, acreditarem, mas isso não faz parte do conjunto de conhecimentos, né? Mas, afinal de contas, Kardec não pergunta se existe Deus, ele já pergunta o que é. Não tem a questão, existe Deus? Não existe isso. Ele já vai direto, né? O que é Deus, afinal de contas? Aí tem uma resposta sucinta. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É uma inteligência suprema. Então, Kardec ele vai fazer um caminhar ali de perguntas e vai ver que vai chegar num labirinto e ele não vai conseguir sair mais. E vamos ver o que os espíritos disseram sobre isso. Vamos entender essa lógica. O importante é entender que existe um Deus e que ele tem alguns atributos, vamos ver, mas é uma inteligência suprema. Agora, onde ele está, como está em tudo, não está em tudo, isso depende de alguns raciocínios dos espíritos aqui. Mas cada um de nós, penso, nós temos uma noção de Deus. Alguns de vocês vieram de outras religiões, eu vim da Igreja Católica, né, catolicismo. Então tinha uma religião, uma concepção divina, né, muito humanizada. Já o Espiritismo traz uma desumanização, ao mesmo tempo uma compreensão mais profunda dessa ideia de Deus, dessa inteligência suprema. E essa inteligência é de todo o universo, né? Não é só daqui da Terra, é uma inteligência de todo o universo conhecido, né? E Kardec então prossegue, né? Onde se encontrar a prova da existência de Deus? Ele pergunta, né? Onde que está? Onde que eu posso provar? Uma pessoa chega para vocês e fala, eu não acredito em Deus, quero prova. O que vocês vão falar para essa pessoa? E eles respondem, né? Não há efeito sem causa. Olhem para tudo, eles falam. Aqui não está, que eu não consegui trazer todas as informações. Mas olhem para tudo, a criação, a natureza, de onde que veio tudo isso? Mais ou menos isso que eles falam para Kardec. Não há um efeito sem causa. A causa é Deus, o efeito são as coisas, são a natureza, os planetas, as leis que governam esses planetas. Por que a Terra está numa medida exata do Sol? Se ela tivesse um pouco a mais, um pouco a menos, nós não teríamos vida aqui. Já viram esses detalhes? Se a Lua tivesse
não sei, um exemplo, lá, tantos quilômetros não existiria. Se Júpiter estivesse ali um pouquinho inclinado, não teria vida lá no céu. É uma coisa assim, é muita perfeição, olhando a Deus por meio das leis da astronomia, da física, é muita perfeição. Então tudo isso depende de uma inteligência. Isso não pode ter surgido do nada, os espíritos vão dizer, porque o nada é nada. O nada não é nada, não é inteligência, não tem nada. Então se existem leis que governam, se existem natureza, nós estamos aqui, a inteligência, porque alguma inteligência suprema nos fez assim, dessa maneira. Nós somos o efeito, a causa é Deus. Eles vão dizer isso. Simples assim. Eles falam que o nada não pode gerar nada. Eles vão falar assim para Kardec. Até nesse livro que eu me referi, Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, ele está falando da origem, né, das espécies. Ele vai falar que provavelmente as moléculas se uniram, as moléculas iniciais, e ali vieram as primeiras formas de vida. Ele vai falar, mas afinal de contas não justifica, porque são seres inanimados. Não são as moléculas, não tem que ter um princípio. É isso que eles vão falar então, nessa sequência aqui para Allan Kardec, né? Aí tem, será um dia o homem compreender o mistério da divindade, ou seja, aprofundarmos essa conceituação de Deus? Será que nós vamos chegar a um dia para compreender Deus? Eles dizem, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele, o homem, o verá e compreenderá. Interessante isso. Então, mas depende da nossa perfeição. Pelo estudo dos livros, né? Porque até eles também, os espíritos, têm dúvidas. O próprio André Luiz vai falar isso várias vezes. Ele tem muitas dúvidas. E são feitos estudos também no plano espiritual. Não é só que a colônia espiritual, nosso lar, que nós temos mais informações, por exemplo, tem vários departamentos científicos na colônia. Os seus ministérios, Ministério da União Divina, Ministério do Esclarecimento, Ministério da Regeneração. Todos esses ministérios têm suas instituições, suas faculdades, também fazem estudos também. Não é porque desencarnou que tem todo o conhecimento, pelo contrário. Continua sempre. Mas, quando nós atingirmos isso, nós teremos. Eu acho muito interessante essa pergunta. Eu lembro da própria vida de Jesus. Né? Pelo Espiritismo, o Jesus é um espírito puro, ou seja, ele já alcançou o grau supremo da perfeição. E reparem que todo o apostolado de Jesus, ele tem um contato muito próximo com Deus. É algo muito próximo. E ora, e pede para Deus, e conversa, vou para o monte orar, e sempre é uma relação de proximidade, de intimidade, muita intimidade. A ponto de ele chamá-lo de Pai. Né? Jesus chamou Deus de Pai e revolucionou a maneira de como nós nos relacionamos com Deus. Até então ninguém tinha chamado Deus de Pai. Foi Jesus que trouxe essa concepção. Então essa intimidade com Jesus me remete a essa ideia de perfeição. Né? E tem um momento lá que Jesus fala, está na Bíblia isso, eu vi também em outros, né? Claro, temos que ter algumas restrições, mas que Jesus, né, fala para glorificar, né? E tem uma voz que vem do céu, já glorifiquei e glorificarei de novo. Uma voz que se ouve assim do céu, né? Enfim, no livro A Caminho da Luz, já no primeiro parágrafo, o Emmanuel, ele fala da criação da Terra. Ele fala de 21 espíritos puros. Deixa eu ver aqui exatamente. Mas ele fala de uma reunião que houve no plano espiritual e que 21 espíritos puros que governam aqui o nosso sistema solar, sistemazinho solar aqui, se reuniram em duas oportunidades. Uma para a criação da Terra, organizando a criação da Terra, e outra vez para que um deles viesse em pessoa e ensinasse a lei de Deus. Um desses 21 espíritos puros, né? Que foi Jesus, que veio e encarnou. Então, esses espíritos puros, eles têm realmente uma compreensão de Deus, é onde nós vamos alcançar, de acordo com nossos esforços, com a nossa força de vontade, como eles vão dizer isso sempre, repetindo sempre. Aí Kardec apresenta alguns qualificativos, Kardec mesmo, ele pergunta assim, né? Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Já vamos ver o que significam.
Aí Kardec pergunta, isso, mais ou menos isso, né? Isso é o suficiente para podermos compreender Deus? Daí eles falam, do ponto de vista de vocês, sim. Só que faltam outros sentidos que vocês não têm para compreender melhor Deus. Então nós temos lá a audição, a visão, por exemplo, a mediunidade é um sentido também, mas ainda falta um sentido para compreendermos Deus. Então, mas mesmo assim, eles disseram, pode usar esses qualificativos que dão uma ideia exata. Então, o primeiro deles, Deus é eterno. Então, Deus, ele não teve começo, não terá fim. Nós somos imortais, nós não somos eternos, porque nós tivemos fim, nós tivemos começo. Não teremos fim, mas nós tivemos começo. Diferente. Eterno de imortal é diferente. Só Deus realmente é eterno. Existe desde sempre. Para nós ainda é complexo, né? Essa complexidade, né? Existe desde sempre. De onde veio Deus, né? Não veio. Ele é eterno. Mas quem fez? Mas de onde surgiu? Exatamente. Nós não temos resposta. O que era quando não existiam planetas, né? O que era? Nesse livro do Stephen Hawking, ele fala que o universo tem em torno de 20 bilhões de anos, ele fala. Mas um dia o universo vai acabar também, ele fala. Então, porque dentro das teorias da física, é isso, tem começo, meio e fim. Mas o que existia, né? É difícil, nós não temos ainda realmente. Deus é infinito no sentido de que tudo nele remete a algo que nós não podemos traduzir por palavras, né? É infinito, nesse sentido. Ele é imutável porque não está sujeito a mudanças. Ele é perfeito desde sempre. Ele é imaterial, vai dizer Kardec, porque ele é diferente de tudo que nós rotulamos de matéria. Tudo que nós rotulamos de matéria, né, ele é imaterial, ele foge dessa concepção. Ele é único, porque não existem outros deuses. Durante muitos e muitos anos a humanidade acreditou nisso, algumas religiões, algumas acreditam até hoje. Os romanos acreditavam, os gregos acreditavam do passado. Os judeus ensinaram para o mundo que existe um Deus único. Desde 1400 a.C. eles tinham essa ideia, essa percepção do Deus único. Isso foi tão trabalhado no povo judeu, tão cultuado a ideia de Deus único, que eles receberam duas grandes revelações. A primeira de Moisés, a segunda na figura de Jesus. Por esse trabalho que eles tiveram de confiar em um Deus único. Isso é muito bonito, né, nas explicações do Espírito Emmanuel nos romances históricos. Então Deus é único, não existem dois. É um só. Ele é onipotente porque ele é dono de um poder absoluto. Né? Não existe nenhum poder superior a Deus. Ele é onipotente. E ele é soberanamente justo e bom. Ideia de justiça e ideia de bondade. Se nós imaginarmos que Deus seria, na nossa ideia bem simplória, Deus é bom. Muitas pessoas se tornam ateias porque elas não conseguem ver o lado da justiça divina. Que elas vão falar assim, mas se Deus existisse, eu não teria tanto sofrimento aqui na Terra. Eu não sofreria tanto. Isso é uma invenção dos homens. Várias pessoas já me falaram isso. Porque elas conectam a ideia de sofrimento à ideia de inexistência de Deus. Eles conectam. Se existem sofrimento, crimes na humanidade, mortes, assassinatos, fatos graves, sofrimentos, onde está Deus, afinal de contas? Está nisso, na justiça. Na justiça. Quem viola a lei de Deus vai ter que reparar. E ele é bom, porque ele nos dá essa possibilidade. Nós vamos errando no nosso livre-arbítrio na prática da lei. Consequentemente, ele aplica a justiça dele. Por isso ele é soberanamente justo e bom. E Kardec colocou a palavra justo na frente do bom. Na frente do bom. Ele é justo nesse sentido. E ele é misericordioso também. Mas a explicação do sofrimento, vamos ver isso mais adiante, parte da ideia de que existe um ordenamento divino e que nós estamos sujeitos às penas desse regulamento divino. Essas penas nada mais são do que um chamamento ao nosso progresso espiritual. Vamos entender essa lógica da justiça divina mais adiante. Aí Kardec vai indo para um labirinto, querendo perguntar, e eles vão dizer assim, Deus existe, disso não podeis duvidar. Aí eles vão dar um conselho, né? Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável.
Então, fechou. Primeiro, vamos cuidar das nossas imperfeições. Essa é a nossa preocupação mais imediata. Que nada mais é do que nós temos vários sinônimos, né, para cuidar das nossas imperfeições. Chama-se reforma moral, chama reforma íntima, autoevangelização, transformação moral, é tudo isso, né? É nós conhecermos o que nós temos de bom. Todos nós temos uma parcela boa de virtudes, todo mundo tem. Sabemos já amar um pouco, né? Amar os entes queridos, sabemos perdoar algumas pessoas, mas nós também temos alguns defeitos, algumas imperfeições. Então nós trabalhamos isso dentro de nós, né? Então nós temos que nos estudar, esse autoconhecimento. E a partir disso nós vamos construindo um caminho para a compreensão de Deus no futuro remoto, que é o futuro da nossa perfeição, né? Vamos compreender isso, né? Lembra aquela cena do livro Obreiros da Vida Eterna, que o Asclépios, quem leu vai se lembrar. O Asclépios é um espírito muito já de uma envergadura espiritual muito grande, a ponto de, para ele se fazer visível na colônia, no nosso lar, ele precisa de médiums lá de efeitos físicos, porque ele ele está tão já fluido, né, em outro. E aí ele vai lá e se materializa e vai dar alguns conselhos para os que estão assistindo, entre eles o próprio Espírito André Luiz. Embora o conselho dele é só o Evangelho de Jesus, né? As pessoas perguntam várias coisas, ele traz um pergaminho aqui embaixo do braço. Assim, ele se materializa, imagina, né? Eu fosse um espírito materializado. E vocês vão me perguntar o que vocês quisessem. Daí eu perguntava, falavam, né? Asclépios, o meu pai está sofrendo, minha mãe está sofrendo, o que eu devo fazer? Ele só pegava o pergaminho, que era o Evangelho, e abria, né? Daí falava, mais ou menos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E fechava. Aí todas as perguntas ele só abria e só lia o Evangelho. Olha aqui, e ele era um espírito muito, né? Até o Luiz pergunta para ele, pergunta depois, mas ele é um espírito puro? Não, ele está muito longe de ser um espírito puro, muito longe. Ele habita a terra, outras camadas, digamos assim. Mas ele tinha uma compreensão de Deus assim muito aprofundada, porque ele já caminhou alguns pontos aí, né? Aí depois vai ser dito, não, o Asclépios pertence à esfera dos espíritos redimidos. Ou seja, aqueles que já se acertaram com a lei de Deus, não há necessidade da expiação, mas estão agora num trabalho de progresso para o alto só. Não tem mais. Ele reencarna, se ele quiser, uma vez a cada 500 anos, 600 anos. Eu terminei de ler o livro Paulo Estevam, de reler, recente agora, na viagem que eu fiz. Aí, na parte final, eu não tinha reparado. Foi a primeira vez que eu tinha reparado. Que eu reparei foi dessa vez. Que Jesus aparece para ele no final, né, que ele é recepcionado por Jesus, e é dito na obra pelo Espírito Emmanuel, né, que é o narrador da obra, que ele estava agora indo para a esfera dos redimidos. Eu lembrei da fala do Asclépios, do livro Obreiros da Vida Eterna. Os redimidos são aqueles que não precisam mais reencarnar para fins de provas e expiações. Então, a concepção de Deus para esses espíritos realmente é muito superior à nossa, porque ele já não tem essas imperfeições próprias nossas, né? Que nós possamos um dia alcançar isso, né? Aí tem uma ideia do panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é uma espécie de universalidade, um conceito universal. Deus seria tudo. Nós não teríamos uma individualidade. Então nós deixaríamos o corpo físico para essa corrente e o nosso espírito retornaria a um todo universal. Nós perderíamos a nossa individualidade. Então muitos acreditavam nisso. Até algumas religiões orientais até hoje acreditam no panteísmo. Não, nós vamos atingir o nirvana e acabou daí a nossa individualidade. Então Kardec vai trabalhar esse tema. E eles dizem assim, isso não é correto, é um assunto equivocado. Esse panteísmo é algo equivocado. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que concebeu e executou. E nem tem como ser diferente, porque nós somos muito imperfeitos, né? Então nós somos apenas, nós temos nossas individualidades, né? Capítulo 2, os elementos gerais do universo. Então quais são, né, os elementos gerais do universo, né, onde nós podemos conceber?
Primeiro, conhecimento do princípio das coisas. Kardec também vai tentar perguntar, mas eles vão dizer que nós temos também um impedimento, não temos como encontrar, no atual momento da nossa evolução, o princípio das coisas. O que vai ser ali compreendido? Algumas informações são transmitidas pelos espíritos, algumas outras são impedidas, porque nós não temos desenvolvimento ainda espiritual, e uma outra categoria é dada para a ciência investigar. É isso que é um resumo dessa primeira parte de hoje. Então a ciência investiga as revelações e nós temos a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela caminha junto com a ciência, né? Então a ciência, como que nós vamos ter acesso ao conhecimento das coisas, ao princípio, como a Terra surgiu, como a vida surgiu aqui na Terra, o homem, quando ele apareceu aqui na Terra. Esse é o princípio das coisas. São por essas duas maneiras, pela ciência, pela investigação, pela física, astronomia, todas as outras ciências, e pela revelação divina. Quais são as grandes revelações? Os 10 mandamentos de Moisés, o próprio Evangelho de Jesus, o Espiritismo. São as 3 grandes revelações, embora existem outras pequenas, digamos assim, que vêm por determinação da espiritualidade superior. Mas, segundo os espíritos, só houve 3 grandes revelações. Então, o Espiritismo, ao contrário do que muitos pensam, ou muitos até pensam que é centro espírita, né? Tudo pequenininho, tá? O movimento espírita, ele é ínfimo perto de outros movimentos, mas, na verdade, o Espiritismo é uma revelação de Deus à humanidade. Esse talvez seja o aspecto mais profundo da doutrina espírita. Então, a doutrina é um estudo da imortalidade, dos espíritos, um estudo sobre Deus, estudo sobre as leis morais, a lei da causa e efeito, mas, acima de tudo isso, é uma revelação de Deus. Ela veio por determinação de Deus aqui para nós todos, né? O Espiritismo é uma revelação nesse sentido. Kardec captou isso muito bem, que ele estava diante de uma revelação, né? Não é o trabalho de Kardec. Claro, o trabalho de Kardec é uma materialização, mas das informações ali contidas que são a própria revelação. Então, por meio da ciência e da revelação, que nós vamos alcançando a compreensão de Deus das coisas. E é o trabalho que nós temos que fazer. O Espiritismo une ciência. O Espiritismo jamais vai ser contra a ciência. Ele vai sempre ali andar junto com a ciência, né? Vamos entender essa lógica também que sai do Livro dos Espíritos. E a matéria, tem também um estudo ali. A matéria é um instrumento. É interessante que a Kardec pergunta o que é a matéria. E eles vão dizer do conceito de matéria a partir da noção de espírito. Isso é muito interessante. A matéria é um instrumento de que o espírito se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Ele serve, né, um instrumento do espírito. O próprio perispírito também é uma matéria. Um pouco mais sutil, mas também é matéria. E nós não tem espírito sem o perispírito. Então ele é um instrumento, né? A matéria que nós temos aqui, os planetas, aquela matéria mais rarefeita do plano espiritual, ela é colocada como sendo um instrumento do próprio espírito. Isso é interessante, o espírito vai movimentando isso, né? Os fluidos que nós liberamos no passe, por exemplo, é matéria. Nós estamos transmitindo o nosso fluido vital com o auxílio dos fluidos do plano espiritual. É matéria também. A matéria não é só o que está aqui na Terra, é também o que está no plano espiritual. As grandes construções do plano das colônias, que nós temos informações, é matéria também. E elas são manipuladas pelas inteligências. Então a matéria ela é conceituada dessa maneira. E o que é o Espírito? Nós vimos lá o que é Deus. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E o que é o Espírito, afinal de contas? Né? O que nós somos espíritos, né? O que é o Espírito? Eu coloquei um asterisco aqui porque vocês vão observar o seguinte, eu já falei isso algumas vezes, né? Ali nessa primeira parte, a palavra espírito está grafada com a letra minúscula. E na segunda parte, que nós vamos ver no próximo encontro, é com letra maiúscula. Por quê? Porque aqui, nessa primeira parte, estamos falando do princípio inteligente, que habita todos os seres vivos, incluindo as plantas. Quando Kardec grafa com letra maiúscula, é o espírito no reino nominal. Somos nós, propriamente ditos. Mas em toda a obra vai ter essa sutileza e da evolução, porque o princípio espiritual inteligente, ele é criado simples e ignorante, e vai
transitando pelos reinos inferiores, evoluindo por bilhões e bilhões de anos até alcançar o reino nominal. Então todos nós já habitamos reinos inferiores, segundo a doutrina, pela lei de evolução. Mas o que é o Espírito, então? É o princípio inteligente do universo. Deus é a inteligência suprema. Tirando Deus, o Espírito é o princípio inteligente do universo. Tudo que não é Deus e não é Espírito é matéria. Então esses são os 3 elementos básicos do universo, segundo os Espíritos, a chamada Trindade Universal. Deus, Espírito e Matéria. A Trindade da Igreja Católica seria Deus, Jesus e Espírito Santo. Né? A Trindade da Igreja Católica. Deus, Jesus e Espírito Santo. Seria um ser só para a Igreja. A concepção católica de um Deus que se fez homem. Jesus, Deus e Espírito Santo são faces de uma mesma realidade espiritual. Para nós não, Deus é o Criador, é bem diferente. Jesus é um dos Espíritos puros, e muitos devem existir aí no universo todo. Mas essa é a Trindade, Deus, Espírito e Matéria. São os 3 elementos, digamos assim, do universo todo. E tem o chamado fluido cósmico universal. Ele não é um elemento, vamos dizer os Espíritos, não seria um quarto elemento. Ele é por um lado de interpretação, ele seria uma matéria um pouquinho diferenciada, mas se fosse para qualificarmos, colocaríamos aqui na matéria, segundo os Espíritos. Só que ele é tão importante que acabou tendo uma atenção especial de Kardec e dos Espíritos. O fluido cósmico universal seria a matéria mais sutil que nós possamos compreender e da qual decorre todos os corpos, todas as coisas, toda a matéria. E os Espíritos precisam do fluido cósmico para alcançar a matéria mais grosseira. Ele não tem como agir perante a matéria grosseira. Isso fazendo uma conexão com a mediunidade lá antiga dos efeitos físicos, por exemplo. Ela precisa de um médium de efeitos físicos, de um espírito, e precisa dos fluidos. E vai dizer Kardec lá no livro Os Médiuns, talvez de outros elementos que nós nem ainda temos conhecimento para movimentar um objeto. Mas o espírito jamais, na tese, no conhecimento espírita, vai poder movimentar um objeto material, como acontece nos filmes de terror dos Estados Unidos. Eles jogam a pessoa para o alto, e mata a pessoa, e joga não sei o quê. Isso não é possível. Isso, alguns movimentos somente é possível com esses elementos, que é um médium de efeitos físicos, um espírito que queira se movimentar, e os fluidos também. Os fluidos são decorrentes do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, nós só podemos chegar até ele pelo pensamento. Porque ele é a matéria mais pura que existe, mais simples que existe. A água é uma decorrência do fluido cósmico universal também. Nós temos que ter essa compreensão. Essa mesa, o computador, o nosso corpo físico, a nossa roupa veio do fluido cósmico universal, por várias transformações. Então ele é o fluido mais sutil, mais etéreo que nós possamos compreender. O espírito precisa dele para que haja essa atuação sobre a matéria. Vamos entender aos poucos. Não são temas fáceis, digeríveis. E finalmente ali, a ciência estuda a matéria. Olha que interessante essa classificação. O espiritismo estuda o espírito. Olha que interessante. O espiritismo não é só uma religião, não é só um movimento espírita, é muito mais que isso. Olha que interessante. Então as ciências, por exemplo, química, a astronomia, a física, a geologia, estudam a matéria. O espiritismo estuda o espírito. A Kardec faz essa divisão, e lá, principalmente na introdução também. Por isso ele vai falar que o espiritismo não é da alçada das ciências, ele vai falar. Porque estuda o espírito. O que é estudar o espírito? O que nós somos compostos, para onde nós iremos, quais são as consequências dos nossos atos, os costumes no plano espiritual, a cultura no plano espiritual, no plano encarnado. Então, isso são elementos da nossa vivência, que cabe ao espiritismo, então, nos mostrar tudo isso. O espiritismo é muito mais profundo do que se imagina, então, num primeiro momento. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, podem fazer, temos tempo para isso, tá? Ainda sobre esses elementos gerais. Então vamos lá. Eles vão falar, os espíritos, que a matéria é formada de um só elemento primitivo. Qual que é o elemento primitivo? É o fluido cósmico universal. Esse é o elemento primitivo. A matéria é formada, então, de um só elemento. Os gases, ali, vai dizer Kardec, os gases, oxigênio, por exemplo, hidrogênio, a tabela periódica, que nós aprendemos lá no ensino médio fundamental.
Tem vários lá elementos que são considerados elementos básicos. Mas vão dizer os espíritos que todos eles decorrem do fluido cósmico universal. É uma matéria única. Então, na verdade, nós ainda não alcançamos essa matéria, né? Tem aquelas experiências de, como que chama? Que as menores partículas que foram descobertas, bóson, como que é? Alguém lembra? Bóson de Higgs? Eu acho que é isso. Até agora são as menores partículas. Acreditava-se, lembra, no século XIX, que seria o átomo. Aí depois descobriram-se outros elementos. Agora tem essas partículas, seriam as menores já encontradas. Mas eles falam que o que nós achamos que é a menor está muito longe do que é o fluido cósmico universal. Esse ainda está muito longe, é muito sutil. Então, a ciência está indo, a ciência está avançando na compreensão da matéria. E a questão do espaço universal, que é infinito, né? Não existe o vácuo absoluto. O vácuo é um espaço onde não existiria nada. Onde nós pensamos que não existe nada, vai ter no mínimo um fluido cósmico universal. Então nós olhamos aqui aquelas gravuras, né? Aquelas fotografias da Hubble, que tem as galáxias, eles têm uns espaços escuros aqui, assim, entre as galáxias. Mas na verdade não existe o vácuo universal, né? Existe sempre um preenchimento de tudo isso. Seja aquilo que nós podemos enxergar com os olhos, ou aquilo que nós não enxergamos com os olhos do corpo físico, né? A questão da criação, né? Esse também é um assunto bem, até hoje discutido, bem complexo, né? A ciência e as religiões brigam muito entre elas. Alguns acreditam em Adão e Eva, que foram os primeiros, segundo essa concepção. Outros falam que isso é uma bobagem, que a ciência já revelou que o homem tem milhões e milhões de anos. Kardec consegue solucionar essa problemática, né, unindo ciência e religião sobre a criação, né? Primeiro, né, o que é o universo? Que a obra de Deus abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então essa é a composição do universo. Nós temos uma visão muito limitada ainda do que é o universo, né? Ou do que nós podemos ver com os olhos do corpo físico. É muito limitado ainda. Existem, né, as colônias, os fluidos. Kardec já vai falar de outras esferas aí nos próximos encontros, vamos ver isso. André Luiz fala das regiões que ele teve acesso, que ele chama de umbral, região de sofrimento, regiões de trevas, depois regiões melhores, embora a colônia nosso lar fique no umbral, no que ele chama de umbral, que é uma região de transição, mas tem outras regiões ainda superiores a onde fica a colônia. Então tem um espaço realmente muito vasto, né? E nós estamos falando da Terra. Imagine de outros planetas, outros e muitos outros, né? Tem no Evolução em Dois Mundos, tem uma espécie de metáfora, né, no Evolução em Dois Mundos, esse livro tão interessante do André Luiz, que ele vai falar assim, mais ou menos com a minha palavra, né, que a Terra seria um quarto dentro de um grande apartamento localizado num prédio muito alto, numa cidade muito vasta. É perturbador, né? É meio perturbador, né? Ele vai colocando, né, um quarto dentro de um apartamento, dentro de um prédio, de uma cidade muito vasta, de vida. Então é meio perturbador, no fundo é perturbador. Então nós ainda estamos caminhando na compreensão de tudo isso, né, dos fluidos, e eles trabalham, né, com a ideia de fluidos, é muito na obra do André Luiz, a questão dos fluidos, eles ajudam os encarnados com os fluidos, na manipulação dos fluidos, na colônia, quando eles vão deixar o perispírito um pouco mais espesso para que eles se façam visíveis, a questão dos fluidos também. Então, isso é muito bem trabalhado ali na obra do Espírito André Luiz. E aí, afinal de contas, quando começou a Terra a ser povoada? A ciência até hoje investiga. A ciência diz, até onde eu já li, não tenho também muita profundidade, que o homem apareceu em torno de 3 milhões de anos atrás. Mais ou menos 3 milhões, pelo menos os primeiros hominídeos, né? Aqueles realmente mais primitivos. Mas quando que ela começou a ter, né? A ser povoada? Não tem uma resposta. Eles falam que os nossos cálculos são quiméricos, usam essa expressão de que
Por enquanto, nós não temos condições. Quiméricos irreais, sonhadores, né? Cálculos sonhadores. Eles não falam exatamente, não dão tantas informações como nós gostaríamos sobre isso, né? Quando começou. Mas Kardec pergunta ali onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra. Então a ciência acredita que os elementos orgânicos da vida, a vida começou por meio da aglomeração de moléculas. E aí surgiu a vida. Mas de onde que estavam? Aí eles vão dizer que estavam em dois lugares. Ou no próprio plano espiritual, que foram trazidos pelos espíritos, não dá detalhes disso, ou estavam em outros planetas e foram trazidos também, ou no estado espiritual ou no estado material. Mas não dá também muitas informações a respeito disso. Esse é o grande enigma da ciência, que estuda a vida. Quando surgiu e como surgiu a vida, né? Considerando que a Terra tem alguns bilhões de anos, né? Dinossauros foram extintos, me parece, em torno de 50 milhões de anos atrás, né? Então, quando o homem apareceu na Terra, né, os dinossauros tinham sido extintos há mais de 47 milhões de anos, né? Quando os homens apareceram, olha aqui esse cálculo. E quando a vida apareceu? Alguns bilhões e bilhões e bilhões de anos, né? Eu fui ao Museu de História Natural de Londres, o lugar mais espetacular que eu já fui na minha vida em termos de conhecimento de ciência. E lá eu vi algumas rochas com alguns fósseis, e lá dizia que esses fósseis estima-se que eles tenham 1 bilhão de anos. Vida. 1 bilhão. Aquelas formas de vida que submarina, do mar, né? Formas muito rudimentares de vida, né? Só os fósseis assim, né? A marca, né? Na rocha, e 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos. Então, quando aconteceu isso, realmente, exatamente, vai ficar a cargo da ciência. Os espíritos não respondem isso exatamente. Deixa a cargo da ciência, né? Então, onde estavam esses elementos? A vida realmente não tem origem na Terra, segundo resumo, né? Ela é uma vida de outro planeta, de outros lugares, ou do próprio plano espiritual. Não é daqui da Terra, veio de outro. Agora, de onde veio, como isso é um mistério, né? Os elementos básicos, né? Elementos básicos. Ainda sobre a criação, né? Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos? Foi falado isso, adiantei. Não, todos os vossos cálculos são quiméricos, né? São sonhadores. Isso nós ainda não temos. Não que nós não vamos conhecer, não é o momento ainda de sabermos. Só veio até, isso é de 1857. Eu fiquei só me questionando, mas será que os dados de hoje poderiam ser mais próximos? Porque hoje a ciência avançou muito nessa questão. Então, pode ser que sim, pode ser que não. O Espiritismo caminha junto com a ciência, sempre. E a espécie humana começou por um único homem? Kardec pergunta por Adão. Será que começou só por ele? Hein? Não tem como, né? A diversidade, né? Do homem, né? Dos povos, da cultura, da aparência física, não tem como, né? Isso veio de vários fatores, de milhares de anos, né? Muito embora eles dizem que Adão existiu, eles dizem isso, e ele é um tronco de um povo, né? Ligado ao povo, né? Ao povo hebreu, né? Ao povo judeu. E ele realmente teria vivido 4.000 anos antes de Cristo, segundo os espíritos. Ou seja, os seus cálculos estão realmente corretos. É mais ou menos isso. Só que a maneira de como está na Bíblia, de como Moisés contou essa história de Adão e Eva, expulsos do paraíso, usando um pouco de mito, misturando com a realidade, acabou confundindo, né, muito a nossa compreensão da nossa realidade. Mas muitas pessoas acreditam nisso cegamente. Tem parentes que acreditam cegamente nessa maneira de ver, né? Adão e Eva, né? Mas não, eles falam realmente que isso não é possível, né? O que dá, então, as diferenças que nós temos, né? Ele usou a palavra raça, né? Me parece que hoje está um pouco ultrapassado isso, né? Hoje a antropologia não usa mais essa palavra para se referir ao ser humano, né? Raça, hoje está ultrapassado. Mas do livro de 1857. Então, clima, vida, costumes e aparecimento em épocas várias, né? O homem foi surgindo também em épocas várias, né? Em vários momentos aqui do globo, aqui da Terra. E o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, vai dizer dessas migrações de grandes populações, migrações espirituais que vieram encarnar aqui, como o povo egípcio,
né, o povo indiano, falamos isso no primeiro encontro. Isso aqui é discutido sobre isso. Então, chegou um momento que a Terra já tinha avançado, né, significativamente, os homens tinham avançado, só que ela precisava avançar mais. Aí que Jesus teria convidado alguns povos de outros planetas, de outros, né, outros sistemas solares para encarnar aqui. Né? É bem racional, porque eu acho que se nós falarmos isso fora de um contexto, para alguém que não tem, vai falar que é algo muito imaginário, muito mais, né, sonhador. Mas eu acho muito lógico, muito racional. Então, o povo indiano não tem nada a ver com o povo egípcio, por exemplo, e é a cultura é totalmente diferente, e são povos próximos geograficamente, mas, né, a origem espiritual é diferente. Né? Compara os egípcios com os indianos. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas são povos, né, de outros planetas. Né? Aí tem uma frase, Kardec pergunta se a diferença de raças justificaria alguma diferença, daí eles vão responder, né, mais ou menos isso, pelo amor de Deus, né, todos os homens são irmãos de Deus e tendem para o mesmo fim, a mesma finalidade. Ele quis, né, perguntar se a diferença de raças, de clima, de costume poderia justificar alguma diferença, porque a humanidade, ao longo de todos os séculos, tratou de forma diferente aquele que não é igual. O Império Romano escravizou muitos povos, inclusive o povo judeu, né? Jesus, o Império Romano, escravizava o povo judeu. Né? O próprio Hitler, né? Querendo inferiorizar outros povos, outras culturas, dizimando essas culturas, porque ele achava que né, os arianos eram superiores, entendeu? Então isso não existe, né? Todos nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos do Criador. Isso que já está ali na primeira. Eles devem dizer assim: vocês têm o hábito de tomar tudo ao pé da letra, de não interpretar as coisas, de não ter bom senso na interpretação. Eles vão dizer isso para Kardec. Né? Então temos que ter bom senso, abrir os nossos horizontes. Embora até hoje tenha movimentos extremistas, movimentos que querem difundir uma ideia de que existem povos, pessoas superiores em razão da sua procedência. A superioridade, segundo o Espiritismo, se dá pelo espírito, em termos morais. E não é uma superioridade orgulhosa. Pelo contrário, os que mais vão evoluindo são os que vão voltando para servir, os que estão na retaguarda, como Jesus fez. Olha como a diferença do processo de evolução é muito profunda em relação a outras concepções que vigoram no planeta Terra hoje. Uma pessoa evoluída, ela está evoluída intelectual e moralmente falando. Quando a pessoa é muito evoluída intelectualmente, não moralmente, aí acontecem as catástrofes, os desastres do planeta todo. Né? Então, eles já dizem que todos nós sabemos, só para poder revisar, né, todos nós somos irmãos. Ainda sobre a criação, tem essa pergunta bem polêmica ou profunda. Afinal de contas, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Todos os planetas? Só a nossa Via Láctea tem 1 bilhão de astros. Só a nossa Via Láctea. Tem 100 milhões de galáxias no universo conhecido. Lembro de ter lido isso alguma vez. Até onde se pôde estudar o universo, tem 100 milhões de galáxias. A nossa tem 1 bi de astros. Entre estrelas e planetas. Todos eles são povoados? Olha que interessante. Até hoje a ciência não encontrou vida fora da Terra. Nada, absolutamente nada. Não existe. Simplesmente não existe. Esse é um dos maiores mistérios, né? E a resposta é justamente que existe. Todos os planetas são habitados. Todos. É o oposto da ciência, o Espiritismo, nesse aspecto. Só que são habitados de maneiras diversas, né? Aí vem a questão, né? A constituição dos globos, de modo algum, se assemelha. Constituição física, natureza, corpos, isso daí. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos há de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Esse é um mistério, né? Penso eu que realmente eles estão corretíssimos, mas nós não temos condições ainda de apreciar esse modo de vida de outros planetas. Modo de vida, eu não sei se nós teremos condições ainda de trabalhar contato com, né, uma humanidade de outro planeta. Seja uma humanidade espiritual ou uma material propriamente dita, material com outra maneira de enxergarmos a matéria. Então isso realmente é bastante complexo. Considerando que até hoje, né, a ciência não encontrou absolutamente nada, só o nosso planeta.
E, se não me engano, também a água em estado líquido só na Terra também. Nunca se viu nenhum planeta, que é a fonte, né, da vida, é a água. Então, mas os espíritos falam que sim, né? Kardec travou contato com alguns espíritos na revista espírita, alguns que habitam Júpiter, né? Há outros que habitam até... O segundo livro do nosso Chico Xavier foi escrito pela mãe dele. E o nome do livro é Carta de uma Morta, do Evangelho. Compre e dá de presente para as amigas. Carta de uma Morta. Carta de uma Morta. O nome. É o segundo livro. Mas é excelente. É excelente. O primeiro é o Parnado de Além Túmulo. O segundo, Carta de uma Morta. Carta de uma Morta, Diálogo com as Sombras, né? O Livro dos Espíritos. É difícil os títulos. Quem não confia não lê. Não, Diálogo com as Sombras. Olha, Invisível. mas lá ela vai falar, o espírito que dita o livro, sobre alguns costumes de Marte. De Marte. Naquela época, se passa em Marte. Parece meio irreal, mas não é. Não é. Por incrível que pareça, não é. Os costumes de Marte, alguma colônia, e, enfim, né? Também é dito, né, ali também no Livro dos Espíritos, que as comunidades de espíritos de Júpiter, de Saturno, que estão mais avançadas, sentem pelo nosso atraso moral. Também vai ser dito isso. Então parece algo meio assim fantasioso, mas eu acho muito racional no fundo, né? Eu penso que nós vamos ter condições de, mas é uma posição minha, de realmente ver ou compreender ou identificar vida em outros lugares quando nós evoluirmos mais, quando nós realmente estivermos num outro patamar. Mas por enquanto isso só nos filmes de Hollywood para nós vermos vida nos atacando aqui, destruindo a Terra, né? Geralmente é assim que eles se apresentam, né? Então não tem como saber, né? Extraterrestres, essa tese de extraterrestres, no curso eu não acredito, eu acho que o paradigma, né, o modelo espírita é diferente desse modelo que a gente vê nos filmes, nas séries, né? É diferente, né? Esses extraterrestres de visitar aqui, não sei se isso teoricamente pode ser possível, mas eu penso que existam mais fraudes do que algo assim, na minha opinião. Né, na minha opinião. Até eu lembro de um escritor disse assim, talvez, né, essas naves espaciais que alguns vejam são médiuns que veem, né, os ônibus que saem das colônias, e eles acreditam que sejam naves espaciais. Isso é lógico. Isso é lógico. Ele olha para o céu e vê, nossa, parece uma nave, na verdade. Eu lembro do Aeróbus, que é mencionado lá, ele parece uma nave. E tem alguns meios de locomoção muito modernos. Então a pessoa olha que já tem uma mediunidade, uma segunda vista, e ela vê rapidamente, ela acha que foi um extraterrestre, quando na verdade nada mais é do que um meio de locomoção do plano espiritual. Eu vi de um escritor falando sobre isso, espírita. Uma tese, ele falou, é o que pode acontecer. Agora aqueles extraterrestres, aqueles casos assim, que vêm de outro planeta, talvez isso não seja muito possível, não. Alguém tem alguma opinião? Já assistiu alguns documentários? Tem alguns no Netflix sobre isso. Já viu uma nave espacial? Nunca vi. Ah, é? Quem? Fala, Glória. Eu também acredito que de repente isso daí possa ser mesmo um meio de transporte espiritual. Mesmo porque, o que eu penso, né, gente, mas eu acho que se houvesse uma outra vida querendo nos subjugar, querendo nos atacar, já teriam feito isso. Uhum. Porque eles demonstram uma superioridade em relação a nós. Só que eles não fazem isso. Uhum. Eu acredito que sejam realmente os Uhum. nossos irmãos nos visitando, só pode. Uhum. Nos meios de transporte deles, né? Sim, entendo, é um assunto, tem várias possibilidades. Tem várias possibilidades. Uhum. Ainda sobre a criação, né? Kardec faz um estudo bem interessante ali, considerações que ele coloca da ciência, da religião e do espiritismo acerca da criação. Ele sempre separa, Kardec separa a ciência, a religião clássica e o espiritismo. Ele coloca o espiritismo, né, no outro ramo de conhecimento. Então ele vai fazer ali, ele vai dar um texto de umas 3 páginas, mais ou menos, sobre isso. Mas o que ele vai dizer ali? Deixa eu ver se eu trouxe ou não. Ele vai dizer que, na verdade,
nós temos que compatibilizar o conhecimento da ciência com o conhecimento da religião, e que esses conhecimentos não são incompatíveis. Houve apenas um erro de interpretação pelas religiões de tudo isso, né? Então a Bíblia é um erro quando vai falar de Adão e Eva, os 6 dias da criação, no 7º dia Deus teria descansado. Na verdade é uma maneira metafórica de falar dos milhões e milhões de anos que teve a criação. É isso que Kardec fala. Não existe nada de erro na Bíblia e nem na ciência. Existe uma compatibilização. Só não pode ter a Bíblia como sendo algo ao pé da letra. É isso que Kardec fala. Temos que saber interpretar. Só que muitas religiões não aceitam a ideia de interpretar a Bíblia, porque elas teriam a verdade absoluta. Não aceitam essa ideia. É a verdade absoluta. Então não pode interpretar. Mas tem que haver uma compatibilização. Kardec fala que se a religião não acompanhar a ciência, ela vai cair em descrédito. Ela já fez, a religião a católica, né, fez Galileu Galilei dizer que a Terra, que o Sol, a Terra, né, o Sol que gira ao redor da Terra, né, e ele foi lá, né, e teve que falar que sim, quando ele saiu, teria dito, né, mas que gira a Terra, né, lá fora do Vaticano. Então, essa igreja coloca muito empecilho, impedimento contra a evolução da ciência, ela cai em descrédito. Ele vai dizer assim, bem inteligentemente, que quando a religião caminha junto com a ciência, vai, na verdade, trazer mais um argumento mais a favor da religião em relação à própria ciência, né? A ciência confirmando o que a religião já trazia. Então, as duas têm que caminhar juntas, vai dizer Allan Kardec. Então, é bem interessante ter o trecho que ele coloca ali, que ele vai fazer esse grande trabalho, né, de interpretação. A criação, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, como disse Moisés, né, no primeiro dia, né, criou-se, né, a Terra, depois o universo, a Terra, os grandes répteis, né, está lá na Gênese de Moisés. Então a criação, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, de Deus, mas conformemente às leis da natureza, em alguns milhões de anos, que são as leis criadas pelo próprio Deus. Então nós temos que, na verdade, abrir os nossos horizontes para compreender tudo isso. Nós estamos em um planeta ainda de provas e expiações, num planeta muito ainda vinculado à inferioridade. Então, quando nós abrimos os nossos horizontes, vamos ver que existe um Deus muito maior do que tudo isso. E que a Terra, como diz o André Luiz, é apenas um compartimento dentro de um apartamento, dentro de um prédio. É muito pequena a Terra, em todos os sentidos. Pequeno no sentido figurado e no sentido mesmo material, perto de outros planetas, de outros sistemas aí. Então Deus, ele tem as suas leis, que nós estamos agora aprendendo a conhecer, devassar no bom sentido dessas leis. Então ele não faria tudo instantaneamente como está lá ao pé da letra no livro da Gênesis de Moisés. Então essa é a proposta do bom senso. Kardec, realmente, ele era o bom senso reencarnado, como diz o espírito Leon Denis. Ele tinha muito bom senso e equilíbrio no trato dessas coisas, né? Então nós temos que abrir os nossos horizontes. Alguém já acreditou em Adão e Eva cegamente? Ou não? Nunca ninguém acreditou? Eu também já acreditei no passado remoto. Porque é uma explicação muito simples e já nos dá por satisfeitos, entendeu? Não precisa pensar muito. Agora, nesses raciocínios dos espíritos aqui, aí tem um pensamento mais evoluído, né? Um pensamento muito mais sofisticado, né? De entender a lógica da Terra, a destinação da Terra. Então é algo mais sofisticado. Né? Adão e Eva não, é mais simples, né? Você que a Terra é pequenininha, como você vai acreditar nisso? Pois é. O nosso orgulho, você acha que o nosso orgulho vai permitir? Não vai permitir, pois é. Mas é algo mitológico, né? Adão e Eva, isso permaneceu durante muitos e muitos séculos, né? E até hoje segue, né? Até hoje segue com essas crenças, né? Há uma confusão também, porque boa parte do cristianismo, das igrejas cristãs, acabaram se apropriando de livros ligados ao judaísmo. Jesus, embora rompeu muito da tradição, Jesus manteve uma parte, mas rompeu com outra parte. Mas ainda há uma mistura muito, né? A Bíblia, eles falam assim, a Bíblia
contém a verdade. Mas a Bíblia são vários livros, de várias épocas. A verdade ali mesmo está no Evangelho de Jesus. No mais, são interpretações, só que eles não admitem isso. De maneira que, às vezes, a figura de Jesus, o Evangelho de Mateus, que deveria estar numa posição superior, equivale a um livro do profeta Elias. Para eles é um versículo de Mateus, no versículo do profeta Elias é a mesma coisa, para muita gente, quando não é verdade. Herculano Pires falou mais uma vez inteligentemente que ele, na visão dele, sequer os evangelhos deveriam estar na Bíblia, pela confusão que se faz, porque os evangelhos são muito superiores, porque são os ensinamentos de Jesus. Por isso, de espírito puro. Então colocou-se ali, inseriu-se na Bíblia, entendeu? A visão desse do Herculano, misturou tudo. Misturou tudo. Então, colocou tudo no mesmo patamar. Então isso deu uma confusão muito grande na humanidade toda, na grande família cristã se confundiu muito. Muitos perguntam quando sabem que talvez vocês já se passaram, vocês são espíritas, mas acreditam na Bíblia? A Bíblia é algo assim intocável. Acredita na Bíblia, acredita em Jesus, na salvação, acredita na ressurreição. Muitos perguntam para mim, mas acredita na ressurreição? Que a ressurreição, né, seria o ressurgimento do corpo físico de Jesus. Na visão dele, Jesus reapareceu em corpo físico. Mesmo porque o corpo físico de Jesus nunca foi encontrado. E nenhum espírito falou sobre isso. Nem o Emmanuel. Nenhum espírito falou onde está o corpo, onde ficou o corpo de Jesus. Que não foi encontrado dentro do sepulcro. Né? Maria Madalena viu o espírito de Jesus, logo ali foi a primeira que viu. O espírito, para nós espíritos, para outros é o Jesus em corpo mesmo. Ressurgiu, né? Ressurreição. Mas o corpo de Jesus é um dos grandes mistérios da cristandade. Não tem nenhuma informação concreta, confiável do que teria acontecido com o corpo dele. Interessante isso, né? Por isso que eles acreditam que Jesus acabou ressurgindo no próprio corpo físico e ascendeu ao céu em corpo físico também. Essa está a ressurreição. Né? Então eles não sabem, né? Tem uma confusão muito grande nesse aspecto aí. Mas, né? Esses são, então, um resumo da Gênese, hein? Ali da origem do nosso planeta, das espécies, da origem do ser humano, naquilo que nós possamos compreender. Essa primeira parte do Livro dos Espíritos. E aqui na questão do capítulo 4, Kardec trabalha alguns temas também, que ele já adiantou, mas ele agora vai colocar alguns pontos essenciais, né? Primeiro deles, espírito, matéria, fluido vital. Aqui entra o fluido vital. Nós falamos um pouquinho do fluido vital no primeiro encontro, que é um subproduto do fluido cósmico universal. Não vamos confundir. Né? O fluido cósmico seria a generalidade, a origem de tudo que é matéria. O fluido vital, ele é uma outra característica, que é diferente do perispírito. Eu trouxe também uma gravura, vamos entender isso melhor. É difícil, eu demorei muitos e muitos anos para compreender essa lógica do Livro dos Espíritos. Mas depois que nós compreendemos, aí tudo vai se encaixando, né? Mas ele está falando nesse capítulo da questão da vida. O que dá vida aos seres vivos? Não está falando propriamente do espírito que encarna, não está falando disso. Está falando da vida propriamente. Vamos entender essa lógica, né? Então, para que haja, né, a vida, temos que ter o espírito, a matéria e o fluido vital. Vamos entender isso, então. O fluido vital, que é um subproduto do fluido cósmico universal, tem por fonte o fluido universal. Ele é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, quando eles vão falar logo lá, um pouco antes, o espírito precisa do fluido cósmico para agir sobre a matéria. Lá, eles não vão especificar que é um fluido cósmico. O Kardec vai especificar nessa parte que é o fluido vital, que é um subproduto do fluido cósmico universal. Né? Já com a gravura ali, vocês vão entender melhor. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Então, não basta só o espírito, não basta só o perispírito e nem o corpo físico para nós termos vida, ou seja, nosso corpo se movimentar e ter a chamada vida. Precisa desse fluido vital. Aí eu trouxe uma gravura que eu sempre uso no curso do PAS, para nós entendermos a lógica, então, da nossa realidade espiritual. Essa gravura, nós temos poucas gravuras, né, o movimento espírita,
Tem aquele projeto, como é que era o projeto? Qual que era? Você lembra da imagem? Projeto Imagem, que interessante, mesmo assim, é interessante, mas é de uma simplicidade. Falta algum desenhista espírita que conheça a fundo a obra para poder nos transmitir isso. É isso que falta no nosso movimento espírita, entendeu? Mas a pessoa que fez... Então faltou intuição espiritual. O espírito nada. Tem que ter um talento, né? Também. Para desenhar, né? Tem que ter um talento para desenhar. Eu imagino assim, desenhar os acontecimentos no movimento espírita inicial, Kardec chegando na Sociedade Espírita de Paris, conversando com os espíritos, fazendo toda uma concretização de algumas cenas importantes do espiritismo. Nós não temos isso ainda. Não temos isso. Pode reparar. Ainda não. Eu penso que isso vai evoluir. Então, de acordo com Kardec, com os espíritos, com a literatura complementar, nós podemos ter então esse panorama da nossa existência espiritual. Então nós temos aqui o espírito. Ele realmente não tem uma forma, né? Ele foi retratado dessa maneira muito singela, porque não tem realmente uma forma o espírito enquanto ser inteligente. E essas cores querem dizer alguma coisa? Não, são Simples. só para poder diferenciar. Esse corpo mental também ele é uma espécie de envolve o espírito. Ele não deixa de fazer parte do perispírito, por assim dizer, mas ele seria mais sutil ainda. Esse é um corpo aquele que o André Luiz, quando ele está cansado, ele trabalhou o dia inteiro lá naqueles hospitais do Ministério da Regeneração, ele ficou cansado. Também cansa os espíritos. Não adianta que nós não vamos escapar do trabalho, né? Não adianta. Ele ficou cansado, ele sentou numa cadeira para descansar um pouco, lá dentro do hospital. E nisso ele sonha, ele sai do corpo. Mas como que ele sai se ele já está desencarnado? Ele sai aqui, ó, em corpo mental. Em corpo mental. E ele vai onde está a mãe dele. A mãe dele habita uma outra colônia. A mãe dele não é dito o nome dela na obra. Aí lá ele vai, né? E daí até o tema que os dois vão conversar sobre trabalho. Ah, meu filho, quando você tiver a oportunidade, trabalhe sempre, se dedique ao trabalho, sempre ali ao trabalho. Mas ele vai em corpo, ele deixa o perispírito. Se alguém entrasse onde ele estava descansando, ia ver lá o perispírito dele, porque nós estamos falando disso de um espírito já desencarnado. Olha que complexidade. Já desencarnado. Mas com essa gravura nós vamos entendendo mais a lógica de tudo isso. Nós temos o perispírito, vamos ver ainda no próximo encontro mais detalhadamente a questão do perispírito, que realmente ele é o corpo que envolve, ele vai evoluindo junto com as nossas conquistas espirituais. É onde ele vai também projetar luz. A luz vem do perispírito, a partir do espírito, mas o perispírito, Jesus, quando apareceu para Paulo, todo iluminado, projetando luz, Alcione, até li isso hoje. No Renúncia, ela vai se aproximar do Carlos, que é o padre, e ele nem a vê, começa por ali. O perispírito era tão puro que ele nem a vê. Depois que ela vai conseguir um trabalho imenso para ele poder, isso lá no plano espiritual, para que ela fosse vista por ele. Mas o espírito dela estava jatos de luz assim, né? Foi tão intenso que iluminou uma região ali onde eles estavam. Então vem do perispírito, de acordo com a evolução do espírito propriamente dito. Aí nós temos esse dupletérico. Essa denominação não vai ter na obra de Kardec, vai ter lá no André Luiz, que é o fluido vital quando está no nosso corpo. Esse é o fluido vital. Essa é a diferença. Quando a gente lê só Kardec é difícil mentalizar tudo isso. Então, o dupletérico, né? Tá aqui. Então, nossos fluidos também, quando nós doamos, não passa, para quem trabalha como passista, fundamentalmente, estão aqui no dupletérico. Fundamentalmente. E o fluido, então aqui, vamos dizer, desse lado está mais vinculado ao espírito. Nós vamos levar esses dois aqui, agora o corpo físico é o corpo que nós enxergamos, que é o mais simples, né, que nós temos aqui. Esses dois aqui, quando nós desencarnamos, nós deixamos aqui na Terra. Esses dois. E o perispírito, para lá, volta junto, né, com o espírito mais evoluído, mais de acordo com os nossos aprendizados, né, com as nossas dores que nós transformamos em aprendizados para o espírito. Já o dupletérico, ele volta à fonte, chama-se, né, o fluido vital,
Quando ele está no nosso corpo, chama-se duplo etérico. Quando está na natureza, fluido vital. Não tem detalhes como isso se organiza no nosso corpo, pelo menos até onde eu estudei, não vi detalhes sobre isso, né? O duplo etérico, como ele se organiza. Mas tem menções do André Luiz, tem menções assim que André Luiz chega, eu não vou lembrar agora qual livro, são muitos, né? São 13, mas ele, uma pessoa está prestes a desencarnar. Aí ele vê o perispírito se desprendendo e já vê o duplo etérico fora também. Ele fala, ele consegue ver os corpos. Então, o duplo etérico é fluido vital, e fluido vital não é algo espiritual, é matéria mais sutil, mais delicada, por assim dizer. Então nós vamos desencarnar, vamos deixar aqui, e o fluido vital é também aquela... É onde André Luiz vai descrever que alguns espíritos muito apegados à matéria, muito inferiores, vão querer se apropriar do fluido vital. Lembra das cenas? Uma das cenas é do Missionários da Luz, que tem aquele suicida, que não vou lembrar o nome agora, só que eles vão buscá-lo, ele está lá perto de um matadouro de gado. André Luiz fica estarrecido, porque o sangue, o plasma dos animais, nós também, tem muito fluido vital, duplo etérico. E os espíritos estavam ali tentando se apropriar, sugando para que eles, com aquela sensação, eles se aproximem das sensações que eles tiveram enquanto eles se encontravam aqui encarnados. Porque alguns têm esse apego muito grande à matéria, muito grande. Então, um espírito que foi alcoólatra, por exemplo, ele vai se aproximar de um alcoólatra, mas ele não tem condições de consumir o álcool propriamente dito. Ele precisa do corpo físico onde o álcool vai passar para que ele se aproprie dos fluidos que o alcoólatra emite. Por isso que ele vai chegar, igual no Sexo Destino, aquela cena, tem lá um personagem, tá normal o personagem, daí chega o espírito e fala assim, essa frase, eu até demorei. Beber, meu caro, beber. Fala só isso, o espírito. Ele vai, normal, vai, pega lá, que é a água, né? E bebe assim. Daí o André Luiz fala que parece um polvo. O obsessor parece um polvo envolvendo a sua vítima. Porque daí ele vai sentir, a partir do álcool no organismo, os fluidos, no fluido vital, aí ele vai se apropriando desses fluidos. É assim que ele consegue sentir a sensação que ele sentia quando ele estava encarnado, esse espírito obsessor. Olha que interessante. Como tudo tem a ver, né, fazendo uma conexão com isso. Então, né? só lembrando que há 40 anos atrás, quando todo mundo lia esse livro, do Matadouro, eu lembro que foi uma época que todo mundo parou de comer carne. Suspendeu por um tempo. Por conta dos fluidos que sugavam mesmo, e você sentia que estava acontecendo aquilo com você. Aí eu lembro que um monte de gente suspendeu. Na verdade, o espírito Alexandre, que é o instrutor da obra, ele vai falar que realmente eu consumo, eu como carne, né? Pior que eu gosto também. Não só como eu gosto. Mas o consumo de carne deve ser evitado, isso aí os espíritos vão dizer. Tem uma divergência, vamos ver isso mais adiante, porque o livro dos espíritos, Kardec pergunta sobre isso. Eles falam que não, carne sustenta carne e pronto. Aí eles abrem assim, pela minha interpretação, deixa isso para o futuro. O importante é a reforma moral. Sim. Eu interpreto assim os ensinamentos dos espíritos sobre a questão da alimentação. Se nós focarmos na alimentação, nós vamos, algumas pessoas no movimento vai achar que a abstinência de carne vai fazer com que elas evoluam. Isso que os espíritos, na minha opinião, não focaram nisso. Vamos focar na reforma moral, que depende de nós, ninguém vai fazer por nós, que é identificar os nossos defeitos, combater o nosso orgulho, combater a nossa inferioridade. Vamos se concentrar nisso. Quando nós estivermos maduros para isso, vamos sim agora para a parte da alimentação, para a parte de... Entendeu? Eu penso isso. Entendeu? O Espírito Alexandre fala assim sobre isso. Ele aconselha a não comer carne. Isso aí ele fala. Não só quem está na reunião mediúnica, geralmente tem essa orientação, né, no dia da reunião, não fazer uso de carne, mas para todas as pessoas, seja pelos fluidos, seja pelo respeito aos animais, porque o foco da fala do Alexandre não é nem questão dos fluidos. O foco é nosso respeito pelos seres interiores da criação, que um dia vão se tornar também, vão entrar no reino nominal. Então o foco da fala do Espírito é essa. Mas o Chico adorava os animais, e ele não citou isso. E ele comia carne também. Isso, O Divaldo carne. também come carne, por exemplo.
Então, o Chico adorava os animais, quer dizer, e ele sempre comeu carne. Sempre comeu carne. Porque é gostosa mesmo, né? Alguém vegetariano aqui? Conseguiu já se livrar? Ai, que inveja branca. Mas eu sou vegetariana assim, eu consumo ovo, leite em respeito aos animais. O que morre não como. Seja embutidos, essas coisas também não, sabe? Mas leite e ovos. Leite e ovos, mel também, Mel. não sou vegana. Não é vegana, né? Não, Entendi. é pelo respeito aos animais. Agora, com relação ao Chico, né, ele naquele pinga-fogo, ele falou o seguinte, né, que ele deu como resposta que não era para todo mundo se privar da carne, mas com os amigos, ele falou o seguinte, que não se poderia dizer que não era para consumir, porque muitas pessoas vivem de negócios com animais, certo? E ele consumia moderadamente. Isso. Ele gostava, como é mineiro, né? Daquela galinha, sei lá como eles fazem lá. Galinha caipira. Que ele comia, mas moderadamente. Eu acho que a essência é essa, para todos nós, é alimentar moderadamente. Não só na carne, como qualquer alimento. Mas a carne, eu reduzi, aí foi por causa do espiritismo, não por mérito próprio. Eu reduzi o consumo de carne mais de 50%. Mas por causa das obras do André Luiz, né? Comecei a dar o estudo do André Luiz naquela época. Imagina, né? Mas Pode? Não só a questão da proteína animal, né? A questão do carboidrato também. Eu adoro um docinho. Então não pode, porque lá no nosso lar eles falam, né? A questão do carboidrato e da proteína. Porque a pessoa fica tão dependente, seria daí como se fosse um vício também, um vício do alcoólatra. Eu sou, vamos dizer, não chego a ser viciada em doce, mas gosto de um docinho. Daí a necessidade. Sim. Aí é um outro ângulo, sim. Aí você vai treinar as questões de equilíbrio, de desapego. Isso. É essa questão que a gente tem que trabalhar. Porque existe, né, abrindo esse parênteses, tem uma alimentação no plano espiritual também, nas colônias inferiores tem. E na colônia do Nosso Lar, por exemplo, tem a questão da alimentação. Caldo, tem frutas, tem sucos, e até, tem aquele Ministério da União Divina, que seriam os espíritos mais gabaritados, trabalham lá na União Divina. E André Luiz até viu, eles até emitem luzes, são espíritos mais diferenciados, mas é dito que até eles ainda fazem o uso de uma certa nutrição, a palavra correta seria nutrição. Porque são fluidos que são ali, digamos, transformados, que lembram a alimentação terrestre em algum aspecto. Fruta, legumes, tudo isso. E as flores lindas. Flores, né? Lindo, né? Essas construções. Tudo é melhor que aqui, né? Eles falam que aqui é tudo melhor. Aqui, os espíritos vai falar, aqui é uma cópia do que é no plano espiritual. É uma cópia ainda ruim, vamos dizer. Mas a questão da alimentação é isso. Não é só o ângulo dos fluidos, dos animais, é o ângulo do respeito aos animais, a noção de equilíbrio. Mas vai ser dito assim que a nutrição principal dos espíritos no plano espiritual é o amor. É dito lá. E o amor não é simbólico, são os fluidos que nós trocamos com quem nós amamos. Então o amor está em primeiro plano na nutrição espiritual. Tanto que os espíritos que se encontram em regiões inferiores, eles começam a se definhar, a ter problema, porque não tem uma troca de amor. Não tem isso. Né? Então o amor seria, em primeiro plano, a questão da nutrição espiritual. Isso está também no Evoluções dos Mundos. Primeiro plano é... Até o André Luiz ele vai falar dele assim, um pouquinho, uma sutileza. Lá no final do Nosso Lar, ele vai visitar a esposa e os filhos. Né? No último capítulo, ele ficou 2 semanas, ele ficou cansado, ele estava já exausto, fadigado, porque ele falou que estava sem o amor, a amizade dos amigos. Ele falou isso. O corpo já começou a ter uma necessidade dos fluidos da amizade que se trocam no plano espiritual. Então, o amor é muito mais que isso. E hoje também eu estou relendo os romances do Emmanuel, tá? Cheguei no 5º, que é... eu não li na ordem, mas cheguei no 5º, que é o livro Renúncia, hoje. Também, como eu já sei da história, eu vou pegando detalhes, todo mundo, né? A gente já sabe da história, pega os detalhes. Eles estavam conversando um grupo, assim, de sacerdotes, né? Católicos, falidos. E eles estavam prestes a encarnar, falando da alimentação do amor. Tinha lá mais ou menos umas 8 pessoas, uns 8 padres.
Mas eles estavam alguns desanimados, eu vou encarnar, eu acho que não vou ter condições de vencer os obstáculos, né? Umas lamúrias, assim. Aí Alcione chega, em espírito. Embora eles também se encontram, mas eles não a veem. Aí quando ela se aproxima, o amor dela é tão intenso, mas ela se aproxima pelo Carlos, que é um dos sacerdotes ali, com quem ela tem um vínculo espiritual muito longo. Aí eles mudam a conversa, a nutrição espiritual que ela trouxe do amor. Não, eu acho que eu vou conseguir vencer essa prova. Não, nós temos que ser mais otimistas. Só a presença do Espírito muda a disposição da conversa. São sutilezas da obra, por causa, né, da Alcione, que é realmente um espírito muito avançado, né? Muito avançado. Então, a questão da nutrição espiritual, ela é muito importante. Nós podemos, desde já trabalharmos nisso, né? A questão da água, André lá fala também, a água vai captar os nossos fluidos, né, de nervosismo, de angústias, de sofrimento, a água que nós consumimos dentro de casa. Ela capta as nossas angústias, está na obra Nosso Lar. E capta as coisas boas também. Por isso tomamos água logo depois do passe numa casa espírita, porque ela foi realmente magnetizada. E Kardec vai falar sobre isso também na primeira parte, que a água pode carregar bons elementos, né? Então ela também é uma espécie de nutrição. E ela é tão importante a água, que até no plano espiritual, quem faz da magnetização da água para consumo, que eles consomem frutas, legumes e água também. Quem faz são os funcionários desse Ministério da Elevação Divina, que são os mais gabaritados. Não é qualquer um que vai trabalhar na questão da água. Tem um rio, lembra do rio do Nosso Lar? Ele vai chegar num ponto que as águas são fluidificadas. E essa água é fluidificada pelo Ministério da União Divina. Então, água, alimento, nós temos que mudar a nossa concepção na nossa relação. E no capítulo do Nosso Lar, que vai falar da alimentação, que teve um problema no nosso lar, que alguns espíritos queriam ainda ter uma alimentação mais materializada. Mas esse capítulo existe só para alertar a nós encarnados da nossa alimentação. Nada de fazer feijoada, dona Angélica. Ela mandou uma mensagem: Marcelo, eu vou fazer meu aniversário, vai ter feijoada. Então a questão é essa. A questão é que a nutrição é muito. Eu estou brincando, eu adoro feijoada. E a dela também, da dona Angélica, aqui é uma delícia, né? Eu adoro feijoada. Eu sou carnívoro ainda. Ainda bem que eu Chico comer carne, porque a gente fica mais aliviado, né? A consciência é mais aliviada. Mas então é isso, né? Então eu trouxe para que nós, com essa gravura, vamos entender mais então essa parte desses elementos aqui no livro. Pois não. Essas conexões feitas entre todos os corpos, elas são feitas pelo chakra? Porque eu consegui reparar que tem os 7, né? Não só pelos chakras, vamos dizer assim, né? É tão profundo isso. Lá no Missionários da Luz, eles são, pasmem vocês, né? A conexão é dada célula por célula. Célula por célula. Os chakras seriam grandes elementos, mas é célula por célula. Tanto é que o trabalho de perispírito com corpo físico é um trabalho imenso, naquele lá, lembra? No capítulo enorme, no capítulo de 100 folhas, né? A encarnação do Segismundo, lembra disso? A encarnação de Segismundo. São lá no Missionários da Luz, terceiro livro da André Luiz. São mais de 100 páginas para descrever esse processo. E lá é dito que é célula por célula. É bem complexo, né? A encarnação é bem complexa, o processo de encarnação é bem complexo. Desencarnar é bem complexo. Por isso que os espíritos, quando eles querem se comunicar, dependem de médiuns. Dentro da lei divina, da lei do espiritismo, nas leis reveladas pelo espiritismo, o espírito não pode se comunicar, porque isso foge, entenderam a lógica? Foge da lei divina. Entenderam o que eu quero dizer, filosoficamente falando? Como é que o espírito vai aparecer aqui e vai se comunicar? Isso foge. Tem que ter um médium, porque o médium tem um corpo, tem os fluidos, né, de que ele precisa. Como que os fluidos que mexiam as mesas, os objetos, eles vinham do duplo etérico do médium, daqui. O duplo etérico do médium tem fluidos diferentes. Os médiums de efeitos físicos, de psicografia, têm fluidos diferentes. Entendeu? Claro que isso não é uma questão assim muito matemática, vamos dizer assim. Quando falamos que damos o passe, nós encarnados, numa casa espírita, não que todos os fluidos que nós doamos venham do duplo etérico, não é isso que eu quero dizer. Predominantemente do duplo etérico, mas existem outras complexidades de fluidos aqui no nosso ambiente, os fluidos espirituais, os fluidos, né? Tudo vem lá do fluido cósmico universal. Mas
nós vamos aprendendo aos poucos, né? Então é isso, né? Célula por célula, os chakras, eles são mais elementos, digamos assim, de, como posso falar, de predomínio, né? De algumas emoções, de algumas funções do nosso perispírito, né? Coronário, onde nós recebemos influxo do alto, por exemplo, e vai indo, né? Um estudo profundo, né? Dos chakras. O chakra eu estudo um pouco quando eu dou o curso de passe, mas é um dos assuntos que eu tenho que me aprofundar, porque o espiritismo não trabalha muito bem, é mais as religiões orientais que trabalham a questão dos chakras. Mas é mencionado de vez em quando, João de Anjos, né? André Luiz, tem umas menções, né? Não é muito profundo, mas tem. Todos entenderam então essa lógica da nossa existência, então, né? Então, quando nós desencarnamos, deixamos o duplo etérico, deixamos o corpo que vai voltar para a natureza e outros seres vão se apropriar disso aqui. E esse aqui nós levamos de acordo com o nosso progresso. E vamos evoluindo cada vez mais daí com esses elementos. Então, ainda sobre o princípio, esse capítulo, né, ele não é um capítulo que analisa a desencarnação. Ele analisa a morte do corpo físico. Mais adiante vai ter um estudo da desencarnação, que é quando o espírito deixa o corpo físico, entenderam? É um enfoque diferente aqui por Kardec, né? Então, qual é a causa da morte dos seres orgânicos, né? A causa da morte, eu não coloquei resposta aqui explicitamente, né? Mas é quando o corpo já não tem o fluido vital suficiente. O fluido vital, ele é nos dado, geralmente, com uma certa potencialidade, no sentido de que nós temos uma quantidade de anos para usufruirmos dele. Por mais que nós podemos doar por meio do passe, não só pelo passe, mas ele se recupera, mas ele tem, digamos, uma vida útil, por assim dizer. E quando chega o final dessa vida, aí não, é inevitável, né, a morte do corpo físico, porque o fluido vital já foi utilizado, não tem uma morte, né? Eu lembro de ter dito agora que a Rainha Elizabeth II desencarnou, sem uma causa aparente, né, com 96 anos. Eu pensei na hora na questão do fluido vital. Já acabou, né, o fluido fez, né? Então ele tem essa longevidade. Então nós recebemos um fluido vital de acordo com o nosso roteiro, de acordo com a nossa programação espiritual. Alguns vão encarnar por alguns anos, algumas décadas, outros com muito tempo, então depende de tudo isso. Também não são normas absolutas. O espiritismo não existe nada de matemática absoluta, nada disso. Tudo pode ser modificado por circunstâncias, por necessidades reencarnatórias, por provas, por mérito. Tudo pode ser modificado. Não existe o dia exato da nossa desencarnação, como muitos difundem por algumas interpretações restritas do Livro dos Espíritos. Tudo pode ser modificado, mas nós temos sim um planejamento, existe sim um roteiro espiritual que nós temos que seguir. Isso existe. Isso existe. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Eles retornam para a natureza, como nós vimos ali. Retornam para a natureza. Então outros corpos vão ali ocupando, né? Esse corpo físico nosso um dia pode ter pertencido, né, os átomos aqui aos dinossauros, a outros animais, a outros seres humanos. Esse é o corpo físico. É a lei da biologia mesmo, né? A natureza ele cria, nada morre, tudo se transforma, né? Lavoisier falou isso, né? Corretíssimo, né? Mas você perguntou só uma coisa. Sim. Quando fala assim, morreu, daí acaba o fluido vital. É nessa hora que fica pálida, assim não tem nada a ver. É um processo, não é automático. Ele vai, mas eu concordo, assim, vai desfigurando. A grosso modo seria isso. Seria isso. Isso aqui é patologia. Seria, só muda, né? A pessoa muda. Minha mãe e meu pai, minha mãe desencarnou faz 1 ano. E eu lembro, quando eu cheguei perto aí eu falo corpo já, porque daí já não considero minha mãe, né? O corpo da minha mãe. Lá no hospital ela estava no evangélico, né? Nesse dia. Aliás, meu pai estava no evangélico, minha mãe estava no coração. Isso. Aí quando eu cheguei para ver, ela desencarnou por volta das 4 horas da manhã do sábado. Eu cheguei lá às 5h30, 6 horas. Aí eu fui lá ver, né? Daí eu vi já a palidez cadavérica e daí já não era minha mãe. Os traços já não eram mais. Já não eram. Então eu penso nisso, é o começo, né? E se não tiver uma proteção espiritual, segundo o André Luiz, os espíritos, né? Vai haver sim
espíritos que querem se apropriar dos fluidos. Vai haver. Tem que ter uma proteção. Importante a prece. Então eles gostam, infelizmente, o planeta de prova de expiações, né? Tem vários casos, né? Lembra aquele caso, abrindo parênteses, lá no Obreiros da Vida Eterna, a segunda parte do livro são 5 casos de desencarnação. E tem o Jerônimo, que foi católico, muito generoso, foi tão generoso que ele teve a atenção especial de uma equipe de espíritos na desencarnação dele. Mas ele está lá prestes a desencarnar, mas ele tinha um problema com a ex-mulher, precisava resolver aquilo psicologicamente, ele foi hospitalizado. E nisso, é muito comum, né, quando a pessoa é hospitalizada, já quase avançando no processo da desencarnação, ela tem uma dupla vista. Né? Dupla vista diferente da mediunidade. Né? A dupla vista, todos nós podemos ter em momentos assim, onde o nosso corpo está um pouco mais ou cansado ou combalido, e o espírito vai ter uma visão chamada dupla vista. E ele está lá no hospital, esse Jerônimo, já bem idoso, e de repente ele tem uma dupla vista. Ele está numa sala com outros enfermos, embora ele está sendo amparado pelos espíritos. Mas ele vê vários, lá, por exemplo, 10 enfermos. Ele vê, em alguns dos enfermos, dentro do hospital, 3, 4 espíritos vampiros que estão se apropriando. E ele dá um grito assim, né, quando ele vê aqui, ele fala, demônios, demônios, ele fala assim. Né? E os espíritos que estavam olhando assim normal, não auxiliando nenhum desses, porque é de acordo com a meritocracia, de acordo com as conquistas espirituais. Né? Nós teremos apoio do plano se nós ofertarmos isso para o plano espiritual. Tudo é uma conquista na lei divina. Então é um exemplo deles, eles se apropriam, a pessoa não desencarnou, mas já querem os fluidos vitais. Claro, tem ligações desses espíritos, né? Nada dentro dos acontecimentos da lei, nada foge de uma lógica, foge de uma ideia de justiça de Deus, entendeu? Mas sempre vão existir esses casos, né? Sempre. Então, o que é feito da matéria e do princípio vital, nós já falamos. Então, a quantidade de fluido vital se esgota. Né? Nós já falamos agora há pouco, ela se esgota, ela pode ser doada, como nós doamos, mas ela se esgota em um certo momento. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, isso é dito lá, principalmente por meio das nossas relações diárias. O passe, ele é uma transmissão de fluidos organizada, dentro de uma casa espírita. Os espíritos organizam isso, mas nós trocamos fluidos com outras pessoas, com quem nós moramos, nossa família, filhos, esposa, marido, com todo mundo, amigos. Porque quando nós conversamos, nós trocamos fluidos. Isso é natural do ser humano, essa troca se dá. Aí a qualidade do fluido é dada também pelas questões morais. Tudo se condiciona a isso. Pode falar, pois não. Essa questão do fluido, ele sempre vai ser positivo ou pode ser que seja um fluido negativo? Que daí seria tipo assim, essa pessoa tem uma energia... Pode ser negativo. É muito verdadeiro quando nós assim, vamos num lugar, que energia... Nossa, eu cheguei de lá, estou arrasado. É muito isso. Pode acontecer sim. Né? Quando a gente está falando do fluido, né? Você citou que quando as pessoas desencarnam, o fluido já provavelmente já estava ali se esgotando. Mas existe caso de acidente que daí o fluido ainda estava lá e... Existem, com certeza. Daí vai ser um sofrimento se o espírito não tiver com os seus sonhos espirituais. Ele vai se sentir como se tivesse encarnado. Com certeza, pode acontecer isso sim. Com certeza. O fluido vital ele é justamente um empecilho para o espírito, quando ele é fora da época, né? Quando ele retorna ao plano espiritual. Isso pode acontecer, sem dúvida. E tem trocas de efeitos de fluidos negativos, positivos, de acordo com o nosso estado de ânimo, nossas conquistas espirituais. Né? O que mais importa são as conquistas espirituais. Esses realmente, né? Todo mundo diz que quem se aproximava do Chico voltava transformado porque ele tinha uma emissão de fluido muito, né? E dá para ver isso. Em pessoas realmente generosas, os fluidos são diferenciados. Não é que nós não estamos falando de mediunidade. O nosso movimento espírita confunde isso. É médium. Não, isso é natural de todos os seres humanos. Mediunidade é ver espírito, se comunicar com o espírito, né? Receber a ideia do espírito. Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Agora, sentir um ambiente negativo, positivo, isso é de todos os seres humanos, independente de mediunidade. Mas isso pode acontecer. Quem nunca, né, chegou num ambiente ou conversou com uma pessoa, depois ou ficou muito bem, ou ficou deprimido, ficou para baixo, porque sintonizou também. Não é que seja automático. As duas pessoas se encontrarem, acabaram tendo uma sintonia de fluidos ali.
Às vezes um sorriso, né, Marcelo? Ou Sim. não, um cara feio, um sorriso. Também, tudo. Faz isso. Também, tudo. Kardec, ele usa, né, ele usa esse verbo, a tradução lá no livro A Gênese, também tem um estudo profundo. Quando nós alcançarmos, nosso objetivo é estudarmos todos os livros da codificação. O livro A Gênese tem um estudo profundo dos fluidos. Aqui é só um primeiro momento. Tanto é que a Gênese, os milagres e as predições. E para entender os milagres de Jesus, temos que entender os fluidos. Kardec faz esse parâmetro, porque Jesus, ele curava com os fluidos que ele emitia por ser um espírito puro. É tão simples, por esse ângulo, compreender os milagres. Jesus, né, uma pessoa tinha um problema na perna, não conseguia andar, os fluidos de Jesus regeneravam o perispírito dessa pessoa. O perispírito regenerava o corpo físico. Esses são os milagres, entre aspas, nada mais é do que a manipulação de Jesus pelos fluidos de um espírito puro. Quando ele transformou a água em fluido. Se isso existiu mesmo, né? É fluido. Dizem que mais de 2000 anos, não sei onde que eu vi isso, que não consegue fazer um vinho como ele conseguiu fazer agora. São fluidos. Todos os milagres, tudo que a gente chama de milagre, mas milagre não existe, porque esse milagre seria uma revogação da lei de Deus, e não temos como revogar a lei de Deus. Kardec fala que quando nós não compreendemos algo, é porque falta aí um caminho para percorrermos. Mas milagres não existem, segundo Kardec. E o livro A Gênese tem um longo estudo dos fluidos. E ele fala assim, ele usa esse verbo, nós arremessamos fluidos contra o próximo. Arremessamos fluidos o dia todo, 24 horas. Eu estou emitindo fluidos. E o passe nada mais é do que o fluido organizado, um fluido direcionado com a ajuda dos espíritos. É fundamental esse diferencial, né? Quando nós estamos falando dos fluidos dentro de um ambiente normal, nós estamos falando do magnetismo. Magnetismo nada mais é do que a manipulação e a liberação de fluidos. Isso é magnetismo. Quando falamos de magnetismo dentro da casa espírita, passe espírita, porque tem a ajuda dos espíritos. Aí alguns perguntam, mas eu posso dar um passe em casa? Quando eu dou curso de passe, né? Eu não recomendo, porque o passe ele vem dos espíritos. Nós ajudamos com os nossos fluidos, mas quem direciona são os espíritos. Eles não estão à nossa disposição em casa 24 horas por dia. Não que não vá ter nenhum efeito, mas eu recomendo que o passe seja dado dentro de uma casa espírita, né? Eu recomendo isso, né? A não ser aqueles grupos que são organizados, que saem do centro espírita e vão dar passe em hospitais, em casas de enfermos, é diferente, porque tem um apoio é feito tudo com antecipação, tem apoio da espiritualidade, né? Mas esse é um outro momento, né? Os fluidos é esse assunto, né? Muito, muito interessante. Então, o fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-la a um que eu tenha de menos. Claro, nós não sabemos quem tem menos e quem tem mais. Fazemos isso por um ato de caridade, por um ato de amor, dentro do passe espírita, né? Embora muitas religiões trabalham, né, com a questão do magnetismo, né? Aquele jorei, já viram, daquela religião, aquela messiânica, trabalham com isso. O reiki também, mesma coisa. O reiki também é uma transmissão de fluidos. Nós chamamos de passe. Eles chamam de reiki, outros chamam de jorei. E daí vão chamando. Tem técnicas, eu tenho uma prima que frequenta uma religião oriental, esqueci o nome da... não, oriental. Tem lá no Shangri-La, no bairro Shangri-La. Mas ela chama de luz. Ela fala, vou dar uma luz em você. Ela fala. Não é. É uma outra. É Mahikari. É essa mesma, Mahikari. Ela chama assim, vou dar uma luz. Ela fala, é o passe. É o passe. E a distância, Marcelo, como é que fica? A distância é relativa, né? A pessoa tem que ficar confortável, eu sou contra toques, né? Movimentos também, isso é indiferente. É aquilo que nós fazemos mesmo, né? Dentro de uma casa espírita. Eu estava né? pensando, às vezes, por telefone, você me liga, seu Angélica, eu estou passando mal, tal. Eu deixaria irradiação. Irradiação, isso. Irradiação. Seria irradiação. Pode acontecer. Depende de muitos fatores. Também, né? Mas se a pessoa tiver uma boa intenção, um bom coração, o que vale muito é o bom coração, né? Isso é muito importante. Se a pessoa ligou no desespero, a pessoa nem é espírita, mas ela acha que nós fazemos milagres, né? Mas podemos ajudar. Isso é um ato de caridade, o passe. Fala assim, não, vou fazer um passe para você, vai dar uma irradiação. Mentaliza a pessoa, né? Porque o passe é um pouquinho diferente da oração, da prece, né? E mentaliza a pessoa, né? O bem para essa pessoa, sim, pode atingi-la com certeza. Isso aí pode acontecer. Alguém falou ali, ou mal ou bem, porque se a pessoa diz que tem muito que
nossa, eu acabei de desligar o telefone, estou passando mal. Só de uma palavra. Pode acontecer. Por isso que nós temos Pode que dominar os acontecer. pensamentos. Toda a questão dos fluidos é isso, né? Outro caso também no André Luiz, no caso no Libertação, tinha o caso complexo, né, da Margarida, tinham 60 espíritos obsessores, né, amando né, lá. Mas tinha um espírito obsessor que ficava 24 horas amando de outro, com as duas mãos na Margarida, com fluidos escuros, segundo o André Luiz, parecia piche. 24 horas na Margarida. 24 horas ele estava assim, em processo de obsessão gravíssima. Mas aí ele foi, né, toda a estrutura da obra, ele vai ser recuperado, ele vai ser resgatado esse espírito. Ele passa, dá o passe, daí o oposto. Então, tudo é questão de mudança mesmo, né? De vibratório e tudo isso, né? Então, tá, que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Pode acontecer, assim, que, né, o passe pode prolongar um pouquinho a vida de alguma pessoa, e os espíritos usam muito esse passe para prolongar a vida. Isso aqui é o mundo dos espíritos, que é a parte mais extensa da obra e também bastante interessante, né? Alguém tem mais alguma pergunta ou não? O horário já está, né? Falta um minuto? Alguém tem algum comentário? As plantas têm fluido vital, né? Tem, fluido vital. Uhum. Todos os seres vivos têm. Uhum. Fluido vital. Tem uma forma rudimentar de perispírito que um dia vai se tornar. Tudo vai se encadeando ali, né? As plantas, até chegar nos animais inferiores, até chegar no homem daí. Uhum. Todos temos, todos. Até elas são muito usadas, né? O fluido das plantas são usados pelos espíritos para auxílio. No nosso lar tem isso. Na parte final, ele chama a enfermeira, eles tiram, né, da planta lá uma substância que é o fluido vital da planta para ajudar, né? Então as plantas têm essa propriedade também. É um mundo, né? É um mundo, né? Esse capítulo de hoje daria, né, um mundo de reflexões. Um mundo, né? Então é isso, meus amigos, né? Vamos nos preparando para a prece, então lembrando o nosso próximo encontro. E vamos então para a segunda parte daí do Livro dos Espíritos. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus mais uma vez, agradecendo, Pai, estarmos aqui reunidos em seu nome, estudando, compreendendo um pouco mais as coisas divinas, a sua criação, compreendendo o amor que o Senhor nos dá, para que nós compreendamos e possamos amar também. Agradecemos, Mestre Jesus, trabalharmos em sua seara. Pedimos, Mestre, que nos envolva com o seu amor, com a sua bondade, para que compreendamos cada vez mais o seu Evangelho. O Evangelho de luz, o Evangelho que tem nos guiado, que tem nos conduzido na vida. E pedimos aos Espíritos amigos aqui presentes, que conduzem os trabalhos de estudo. Agradecemos estarmos todos juntos nesse clima de amizade. Que possamos continuar assim nos próximos encontros. É o que pedimos, Pai, em teu nome, hoje e sempre, assim seja. Então, boa noite a todos, até a próxima quinta.